Quando nos vem à mente sobre um país exemplo em democracia, muitas das vezes pensamos nos Estados Unidos, né? E se eu disser a vocês que os Estados Unidos não chega nem perto do país tema deste vídeo com relação a exemplo de democracia, sendo que o país de hoje, diversas vezes, pode ser encontrado em primeiro lugar no ranking das maiores democracias do mundo. Estou falando do Reino da Suécia. A Suécia é um país nórdico, ou seja, está localizado no norte europeu, próximo ao Mar Báltico. O povo sueco esteve presente nesta região desde a pré-história, segundo achados arqueológicos, com grandes monumentos sendo desvendados e datados do período da Era do Bronze. Por volta da Era da Pax Romana, estes povos já eram conhecidos pelo Império Romano. Mas os maiores contatos viriam a acontecer com o Império Bizantino. Já ouviram falar de vikings, certo? O povo sueco era referência no que se dizia respeito a vikings, pois a sua classe de guerreiros vikings, chamados de Rus, eram grandes conquistadores dos mares, estando presentes em todo o litoral europeu, desde o litoral norte até o litoral sul, fazendo contato, inclusive, com o Mar Negro, no qual negociavam com os povos daquela região. Eles eram guerreiros tão astutos que até mesmo o Império Bizantino começou a contratá-los como a classe de guerreiros de elite. Outra curiosidade é que estes mesmos Rus assentaram-se nas regiões que hoje compõem a Ucrânia e a Rússia, país cujo nome originou deste mesmo povo, que significa Terra dos Rus. O primeiro rei considerado da Suécia é o rei Erik Segerstad, conhecido como o Vitorioso, que foi um dos primeiros reis a governar sobre a maior parte dos pequenos reinos que compunham o atual sul da Suécia. A Suécia também fez parte de uma monarquia chamada de União Kalmar, da qual obteve a sua independência em 1523. E a partir daí atingiu patamares de potência europeia, que futuramente se tornou, entre os séculos 17 e 18, um império no Mar Báltico. A Suécia e seu povo sempre buscaram o mais moderno no que se diz respeito à política, tanto que hoje são uma monarquia constitucional parlamentarista. Isso significa que a Suécia possui um chefe de Estado e um chefe de governo. Dito isso, a Suécia possui eleições periódicas que elegem cargos do Executivo e do Legislativo, que é o Parlamento, do qual, por meio de votação, é eleito o mesmo chefe de governo, o primeiro-ministro. Já o chefe de Estado é um monarca, e o atual monarca da Suécia é o rei Carl XVI Gustaf, da casa de Bernadotte. Sua Majestade é casado com uma brasileira, a Rainha Silvia. Ao rei dos suecos cabem tarefas cerimoniais e simbólicas, mas, de maneira nenhuma, são tarefas sem peso. A mais importante delas é a representação do povo sueco diante dos políticos, independente de cultura, religião, etnia ou origens. Sua Majestade serviu nas 3 Forças Armadas suecas, além de participar de missões suecas por meio das Nações Unidas e trabalhar em bancos em Londres. Cabem também a Sua Majestade, o Rei da Suécia, a abertura do Parlamento,
a presidência do Conselho de Transição de Governo, dos Conselhos de Relações Exteriores e a condecoração de civis, autoridades e personalidades nacionais e estrangeiras. Sua Majestade e a Casa Real da Suécia promovem com frequência ações de caridade, incentivo de pesquisa e promovem constantemente os interesses do povo sueco, seja na defesa física de seu país, como vemos atualmente com a entrada da Suécia na OTAN, ou na promoção dos avanços científicos e tecnológicos que acompanham os tempos modernos. A Suécia é conhecidíssima principalmente no seu ramo de defesa, com a Saab, empresa sueca, representando o Reino da Suécia com avanços tecnológicos em munição, plataformas e, o meu favorito pessoal, no ramo da aviação militar, com a produção de seus caças F-39 Gripen de 4.5 geração, referência mundial na categoria, que compõe a Força Aérea Brasileira, por exemplo. O país é um dos mais estáveis do mundo, e isso é uma grande marca da monarquia. A Suécia é referência hoje, fazendo parte dos 10 primeiros em diversos rankings positivos ao redor do mundo. Por exemplo, a Suécia vigora entre os 10 países mais democráticos da atualidade, bem como entre os 5 países mais seguros para se morar e os 10 países mais felizes da atualidade. A legitimidade que um rei traz ao seu povo é muito maior do que um candidato eleito por meio de uma votação, visto que candidatos eleitos não são nada mais do que funcionários do povo. Portanto, delegar a um funcionário do povo a árdua tarefa de representar o país com todas as suas diferenças é impossível, visto que ele não recebeu votos de uma grande parte da população, mesmo se eleito. Logo, a legitimidade monárquica que um rei, como Sua Majestade, o rei Carl XVI Gustaf, proporciona ao seu país é uma marca de aceitação e de legitimação popular, fazendo com que a Suécia seja exemplo no mundo com relação à promoção da paz mundial, dos avanços científicos e sociais e, é claro, do sistema monárquico. Esperamos que em breve as relações internacionais entre o Brasil e o Reino da Suécia sejam mais do que apenas na contribuição de defesa e de paz mundial, mas sim e principalmente esperamos que possa ser o mais breve possível uma relação de proximidade na forma de governo, com o Brasil restaurando e avançando para o sistema monárquico. E que, como a Suécia, possamos ser, com o nosso sistema monárquico e o retorno do Império do Brasil, um país, mais uma vez, democrático, justo e, acima de tudo, estável.